Olá, bom dia a todos e a todas, entendedores e entendedoras. Hoje nós vamos conversar sobre endogamia e suas consequências, dando um exemplo de casos reais, literalmente. A gente vai conversar sobre realeza. Coisas importantes para a gente colocar aí e para anotar no caderninho e que eu sempre converso também com os meus alunos sobre autogamia, tá? E eu já vou explicar para você o que é isso. Quando você tem uma população endogâmica, a gente tem que avaliar se nós temos nela autogamia, porque não é porque você tem duas formas alélicas iguais no indivíduo que essas formas alélicas iguais compartilham ancestralidade, não necessariamente elas têm um ancestral comum. Elas podem ser idênticas por descendência, aliás, idênticas por estado. Então, observa que essas duas formas alélicas que eu tenho são as mesmas, são iguais. Faz de conta que é um alelo verde, alelo verde. Se eu olhar aqui, eu vou falar para você, sem fazer uma investigação muito profunda, que essas formas alélicas, elas compartilham ancestralidade, né? Tem descendentes, ancestralidade, e são descendentes de uma ancestralidade comum. Se eu não avaliar tão profundamente assim. Só que pode ser que o que eu estou vendo simplesmente seja um alelo em estado. Então, eles são iguais em estado. Eu olho, eles são iguais, aparentemente a mesma coisa, mas por algum processo diferente, eles acabaram tendo aqui, entre aspas, a mesma constituição, mas eles não são derivados de uma ancestralidade comum. Né? Durante o percurso evolutivo, e a gente tem isso também dentro da evolução em concerto, a gente tem essas regiões que são iguais, mas elas não compartilham ancestralidade. Então, aí o que eu teria aqui? Um homozigoto? Não, eu teria um heterozigoto, só que as formas são iguais, entendeu? Por causa da forma do meu alelo, porque eles são em estado, não por descendência. Então, uma população endogâmica, ela é aquela onde a probabilidade de um indivíduo ser autozigoto, né? Ou seja, que eu tenho dois alelos idênticos por descendência, é maior como consequência de cruzamentos entre parentes do que numa população famítica. Então, sempre numa população endogâmica, você vai ter uma probabilidade maior de indivíduos serem autozigotos, né? Ou seja, que tenhamos lá homozigotos com alelos idênticos por descendência, do que aquilo que a gente esperaria encontrar numa população em que os acasalamentos eles ocorrem ao acaso, eles ocorrem de maneira aleatória. E aí eu quero te mostrar, só para ficar um pouquinho claro, o que é esse indivíduo autozigoto, tá? E o que é um indivíduo alozigoto. Porque esses conceitos, eles são muito importantes e, nossa, gente, isso aqui é bem profundo. Se você estiver trabalhando com isso, dá uma olhada nesses conceitos. A gente tem lá no curso uma aula só e só sobre isso, porque pensa, a sua interpretação ela muda completamente. Se você considera que esse indivíduo aqui é um autozigoto, ou seja, você tem alelos idênticos por descendência, ou se você considera que esse indivíduo aqui é um alelo idêntico por estado. Muda completamente a história que você está contando. Então, ó, presta atenção aqui. A gente tem o nosso heredograma aqui, e nesse exemplo eu vou te mostrar o que seria um indivíduo autozigoto. Então, nós vamos olhar, você vai olhar esse alelo azinho aqui. É ele que você vai olhar, tá bom? Então, a gente tem um cruzamento de um indivíduo heterozigoto, azão, azinho, e de um indivíduo homozigoto dominante, azão, azão. Quando a gente tem o cruzamento entre eles, só tem uma possibilidade de prole. Será que só tem uma possibilidade de prole? Lembra que a gente conversou lá atrás? Ó, eu tenho que fazer o cruzamento, então tem que ser um alelo do pai e um alelo da mãe, concorda? Então poderia ser azão, azão, poderia ser azão, azão novamente, azão, azinho. Por quê? Porque tem esse alelo aqui, certo? Então esse alelo vai encontrar com esse, e assim por diante. Só que aqui nesse caso, esse casal teve como prole dois filhos, azão, azinho, azão, azinho. Foi esse genótipo aqui que eles tiveram por prole, tá?
Esses indivíduos, eles casaram com um genótipo, ou seja, na verdade, eles cruzaram, né, com um genótipo parecido, né? Azão, 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 na verdade, igual. Então, o que acontece? A prole desses indivíduos poderia ser também azão, azão? Poderia, mas no caso aqui, ele passou para a prole dele o azinho, azinho. E esse azinho, azinho aqui, ele é um alelo recessivo, tá? E letal, se eles tiverem homozigose. Então, foi para frente, foi para frente. Mas até aqui, tudo bem, tudo tranquilo, porque eles não se relacionaram com nenhum indivíduo aparentado e esse alelo, ele permaneceu ali em heterozigose, né? Então, as duas formas alélicas estavam ali com ele e ele era um alelo recessivo letal. Então, ele precisaria estar em homozigose para ele ter uma letalidade, né? Então, esse alelo deletério aqui, de uma certa forma, tinha sua função compensada por esse dominante. Só que aí, o que aconteceu? Esses primos aqui, eles se relacionaram. E esses tracinhos duplos aqui, ó, nos mostra consanguinidade. Então, aqui houve uma endogamia, um endocruzamento, um casamento consanguíneo. E aí eles tiveram uma prole. Só que eles poderiam ter tido filhos de genótipo azão, azão, concordam comigo? Então, azão, azão. Eles poderiam ter tido prole azão, azinho, mas eles também podem ter a prole azinho, azinho. E aí a prole deles, neste caso aqui, foi azinho, azinho. Ou seja, a gente tem dois alelos recessivos que, ao se encontrarem aqui, nesse indivíduo, a gente tem, então, um genótipo letal para este caso. Ou aqui, simplesmente, se esse alelo não estiver relacionado com a letalidade, né, a gente tem duas formas alélicas que são idênticas por descendência. E aí, então, a gente tem um indivíduo autozigoto, que é o que a gente quer passar para vocês aqui, essa definição. Então, nesse indivíduo, essas duas formas alélicas que têm descendência compartilhada, idênticas, a gente chama de alelos idênticos por descendência. Por outro lado, quando a gente olha aqui a formação de um indivíduo alozigoto, e aí o indivíduo alozigoto é aquele que você tem um alelo que ele é idêntico por estado, mas não é idêntico por descendência. Então, novamente, a gente vai ter ali o cruzamento, no caso aqui a gente tem um indivíduo que é heterozigoto, cruzando com o indivíduo homozigoto dominante. Aqui a gente não vai necessariamente pensar se é letal, se não é, a gente está pensando simplesmente em cópias de alelos no indivíduo, tá? E aí ele carrega consigo, então, esse alelo aqui, azinho, tá? Essa prole aqui, ok. No outro lado lá, a gente tem uma outra família que também tem uma forma alélica azinho, só que essa forma alélica azinho, embora seja idêntica por estado com a dessa outra família aqui, ela não compartilha ancestralidade, ela não tem um ancestral aqui. Por ela não ter um ancestral, quando esses indivíduos aqui heterozigotos cruzarem e deixarem o seu descendente, que é um azinho, azinho, essas formas alélicas aqui, elas simplesmente são formas alélicas idênticas por estado. Então, aqui eu não tenho endogamia. Eu vou olhar e aparentemente ter uma endogamia, mas eu não tenho uma endogamia, tá bom? E aí, aonde que entra isso? Quando a gente pensa em questão de consequências, né? Tá, eu tô entendendo que a gente tem ali, que pode ter alelos letais, mas não necessariamente no primeiro momento a gente tem alelos letais. Por exemplo, se você estiver tratando dos microsatélites, quando a gente fala de endocruzamento, você está olhando para um marcador que é neutro. Quando você tem um marcador neutro, eu estou dizendo para você que não tem o efeito da seleção. Eu estou avaliando ali deriva e mutação. Não estou vendo o papel da seleção. Então, não necessariamente ter um alelo, um genótipo homozigoto, ele vai ser um problema, porque não está associado a um alelo deletério, né? E aí, então, não necessariamente tem uma carga genética ali. Ok, mas a gente está falando da saúde populacional. Quais são as consequências da endogamia numa população?
Eventualmente, a gente vai ter alelos que têm identidade por descendência que se encontram ali, a gente tem o genótipo homozigoto e tudo mais. Mas a questão é, qual é a intensidade dessa endogamia nas populações? É algo que eu tenho que me preocupar? Ou é algo que simplesmente aconteceu ali por acaso? Então, esse perfil da endogamia, vamos dizer assim, a intensidade que a gente tem nessas populações, elas nos contam a história, né? E a endogamia, ela vai reduzir a diversidade genética progressivamente, não necessariamente o impacto que você vai olhar e vai de cara pegar, mas ela vai reduzindo a diversidade genética nas nossas populações. Um caso muito interessante, só para você entender a magnitude do problema de endogamia, é na nossa história, tá? A nossa história, gente do céu, essa história desse mundo nosso de Deus está totalmente imersa em relação à consanguinidade. Muita coisa não aconteceu e muita coisa aconteceu porque lá atrás casamentos entre aparentados eles ocorriam porque as pessoas tinham interesses políticos e tudo mais. Claro que a galera não tinha esse conhecimento de agora, gente. E eu quero te contar que talvez para você seja muito óbvio. Obviamente que o acasalamento entre aparentados pode dar ruim. Tá, pode ser óbvio para você. Mas a gente tende a pensar muito no agora, na informação que você tem agora. Só que pensa 300 anos atrás. Você acha que 300 anos atrás é muita coisa, né? Não. É só você olhar, tipo, se você conhece alguém que tem quase 100 anos, ele tá aqui com você. Então é como se fosse mais 100 anos para trás. Não é muita coisa, gente. É muito pouco tempo na nossa história. Então, só para vocês terem uma noção, tem uma situação muito interessante que aconteceu na Inglaterra. Muitas crianças, elas morriam ali com 2 anos. Tinha muita morte de criança, muita mesmo. E aí ninguém entendia por que essas crianças morriam, sabe? As pessoas não conseguiam entender. E aí, bem nessa época, tinha sido desenvolvido uma mamadeira, e essa mamadeira tinha tipo um caninho, sabe? Como se fosse um canudinho. Então a criança segurava a mamadeira e ela chupava pelo canudinho o leite. Só que naquela época as pessoas achavam que não era necessário lavar a mamadeira. Elas achavam que era o seguinte: a menina tomou lá o leite, deixa lá. Quando você tiver que alimentar o seu filho de novo, você coloca leite ali naquele recipiente, ele vai mamar e aí ele vai acabar com o leite na mamadeira e depois põe de novo e tá tudo bem, entendeu? Era assim que a galera achava. E o que acontecia? Essas crianças, elas morriam de diarreia, de infecção, porque elas ficavam consumindo leite podre, pensa. E aí, alguns pesquisadores começaram a olhar isso, né, e alertar, gente, a mamadeira tem que ter uma higiene, tem que ter uma higiene. Pergunta, né, a empresa, não tem nada a ver, não precisa lavar, não sei o que, não sei o que. Gente, até que eles conseguiram mostrar para as pessoas que as crianças morriam de infecção por causa da alimentação, demorou muitos anos, muitos anos. E isso é óbvio para gente. Você não vai pegar um recipiente de leite que tem ano e vai colocar o leite ali e dar para o seu filho, para o seu sobrinho, para uma criança que você cuida. Não é óbvio? Hoje é óbvio. Não era óbvio antes, né? A mesma coisa a questão dos jalecos, né? Antigamente era muito chique para o médico estar com o jaleco todo sujo. Então, quanto mais sujo tivesse de sangue, mais mostrava o quão esse médico ele era especial, importante, né? Só que isso levava à morte de várias pessoas porque era uma falta de higiene muito grande. Então, isso é óbvio pra gente, mas não era óbvio para as pessoas. É a mesma coisa com sanguinidade. É óbvio para você que casamentos consanguíneos podem ter consequências? Sim, mas não era óbvio para essas pessoas que naquela época pensavam muito em jogo de poder e acreditavam, inclusive, que as famílias elas tinham sido amaldiçoadas. Então era a forma que a gente tinha de explicar o que a gente não entendia, né? Então, para eles, o que acontecia? A família é amaldiçoada porque não vai para frente. E o que aconteceu? Por que eu estou falando para vocês que a nossa história ela teve uma grande interferência da genética e eu quero trazer esse exemplo aqui para você visualizar como a endogamia pode impactar, inclusive, num experimento humano aqui, porque, de certa forma, essa história que eu vou contar para vocês, ela tem um quê de experimento humano.
Então, é o caso da mandíbula dos Habsburgos, tá? Nós, aqui no Brasil, tivemos uma Habsburgo, essa pessoa aqui, linda, maravilhosa, Dona Leopoldina, que eu sou muito fã dela. Gosto muito da minha amiga, Princesa Leopoldina, e ela era uma Habsburgo. E uma das características dos Habsburgos eram um queixo com prognatismo mandibular, igual eu tô mostrando aqui para vocês na figura, tá vendo? É como se o queixo fosse para frente e não conseguisse fechar. Essa parte de baixo aqui da dentição, ela vai para frente, você entendeu? Tá vendo aqui, ó, que não se fecha? Então, alguns deles babavam, sabe? Porque simplesmente não conseguiam fechar. E aí eu quero ler para vocês sobre isso um trecho de um livro que eu gosto muito, inclusive, que é a capinha que eu mostrei aqui, é uma biografia da Leopoldina. E o que o autor coloca sobre essa biografia para vocês entenderem? Olha só. O princípio infindável da endogamia na família para manter suas possessões demonstrou o sentido do tabu do incesto. Um alto preço em crianças mortas e adultos deformados ou incapazes. A esquisitice física dos últimos Habsburgos, de olhos saltados com imensas mandíbulas inferiores e lábios salientes, foi bem registrada pelos mais bravos pintores da corte. Nessa época aqui, essa família Habsburgo, ela dominava geral a Europa. Dominava mesmo. Ali entre 1500 e 1700, eles estavam em tudo quanto é lugar que vocês imaginarem. Por quê? Por causa dos casamentos. E uma forma de se manter no poder, em muitos lugares naquela época, era como? Colocando um membro da família real em cada um desses locais da Europa. E a gente tem que lembrar que naquela época quem mandava a Europa. Então, mais ou menos de 1500 a 1700, quem dominava eram os Habsburgos. Mas, para manter esse domínio, né, que eles tinham ali, olha só, isso aqui é de um artigo que eu trouxe para vocês, super interessante o artigo. Eu vou mostrar alguns trechos, tá? Mas olha que interessante, ele coloca aqui mais ou menos o pedigree, né, dos reis de Habsburgo na Espanha. Aqui eles nem colocam em toda a Europa, tá, gente? Na Espanha. Olha o tanto de risco que você observa nisso aqui. Meu Deus. Se você olhar esses cruzamentos aqui, tá vendo? Essa setinha que vem para cá, essa setinha que vem para cá, são os casamentos, né? Então, são muitos casamentos entre indivíduos aparentados, entre primos primeiros, entre primos segundos. É muita coisa, tá? Então, tudo isso daqui levou a um traço, a uma assinatura genética. Lembra que eu falei para você? No DNA, a gente tem assinaturas genéticas. E eu sempre falo para os meus alunos: vocês são pesquisadores que vão contar essa história e vão buscar interpretar quais assinaturas genéticas estão ali naquelas regiões que você está estudando, por que elas estão ali, quais são os fatores que levaram aquele tipo de assinatura para que você consiga contar uma história. Então, aqui a gente teve muito acasalamento consanguíneo, tá? Então, a gente teve, com esses acasalamentos consanguíneos, uma patologia, que é esse queixo de Habsburgo, que é conhecido assim, que é esse queixo com o prognatismo, tá? E a gente já tem vários artigos, esse artigo que eu estou mostrando aqui para você, ó, será o queixo de Habsburgo está relacionado ao inbreeding, né, ao cruzamento entre indivíduos aparentados. É um artigo de julho de 2019 e sim, eles verificaram um altíssimo nível de endogamia entre esses indivíduos da realeza. Inclusive, eles colocam até é bem interessante uma tabelinha que eles vão colocando o F-inho. O F-inho, ele é um parâmetro, chama coeficiente de endogamia, e é ele que é uma métrica dessa endogamia que ocorre nos indivíduos, tá? Então, ele vai te contar, olha, aqui nesse indivíduo eu tenho uma quantidade X, Y maior, menor ou não, essa endogamia isso não é considerada endogamia. Então, é esse parâmetro que a gente observa. E aí, uma coisa também super interessante era que é o seguinte, via de regra, esses casos reais, o que eles querem, né? Eles queriam uma linhagem masculina, que é a linhagem que dominaria e levaria o nome daquela casa, né? Mas a questão era tão séria, gente, que até tinha muito caso de aborto por causa disso.
porque isso é o que a gente viu, né, o fenótipo do queixo de Habsburgo, é o que a gente viu. Mas o que a gente não viu foram esses casos de aborto que aconteciam. Então, essas crianças nem chegavam a ser contabilizadas. Então, a gente nem sabe que característica fenotípica elas tiveram, porque tinha muita morte infante, muita morte em bebês e também aborto. Então, quando nascia uma menina saudável, já era motivo de festa, porque eles queriam só uma criança saudável. Se antes a ideia era ter homens, né, para que pudessem governar e levar o nome para frente, agora era nasce que seja um filho saudável, não importa qual é o sexo. E aí sobre isso, esse autor aqui, eu gosto bastante dele, que foi quem fez a biografia da Leopoldina, o Ressuti, ele fala o seguinte: enquanto o número de abortos na época chegava a 20% nas aldeias espanholas, os Habsburgos da Espanha abortavam 30% dos seus bebês, sendo que 20% dos sobreviventes morriam antes de completar 10 anos de idade, né? Então, tinha muita coisa assim relacionada a isso por causa dos casamentos consanguíneos, porque lembra, ó, eu falei para você que a gente tem formas alélicas, né, no indivíduo. A gente tem o material genético que veio do pai, o material genético que veio da nossa mãe, né? Então, quando a gente tem esse material genético nas nossas populações, eles vão ser passados adiante, certo? Então imagina só, no caso ali do pessoal dos Habsburgos, vamos pegar no caso da Espanha, mas eles estavam espalhados por toda a Europa, inclusive a nossa princesa Leopoldina também tinha um fenótipo de queixo com essa protuberância. Vamos pensar aqui, eu tenho um pai e uma mãe, tá? Então, aqui eu tenho um alelo azul, o alelo amarelo, nesse pai aqui eu tenho um alelo amarelo e o alelo verde. E vamos pensar que esse alelo amarelo aqui fosse o alelo responsável pelo queixo protuberante, tá? Por essa mandíbula protuberante no Habsburgo. Se eu tenho acasalamento com endogamia, endocruzamento, desculpa, né, entre indivíduos aparentados, há uma probabilidade muito grande de que esse alelo amarelo passe nas populações seguintes. Então, se um desses alelos forem aqui, a gente já vai ter o problema. E há uma chance muito grande porque eu tenho duas cópias deles, uma no pai e uma na mãe. Só que essa questão fenotípica dos Habsburgos, ela estava, ao que os pesquisadores verificaram, ligados a um gene dominante. A gente conversou aqui sobre genes recessivos, que os genes recessivos, se eles têm alguma letalidade, se eles são genes que podem dar algum problema, mas se eles estão em heterozigose, o que acontece? Esse alelo alternativo segura as pontas. Mas, se esse gene aqui, que é afetado, tá? Se esse gene afetado for dominante, esse alelo alternativo, não vai segurar ponta nenhuma, entendeu? Porque esse é o dominante. Então, esse aqui vai ser o fenótipo. Isso acontece com o nanismo, tá? Então, por incrível que pareça, dentro do nanismo, que a gente tem é um genótipo dominante, tá? Se você tem essa forma alélica, então você vai ter o nanismo. Bom, voltando aqui, então no caso do Habsburgo ainda era pior, porque esse alelo aqui, que era o alelo, então, que tinha um problema, essa forma alélica, era a forma dominante para essa questão que eu estou falando para vocês do queixo, né? Então aqui a gente tem um retrato, esses dois retratos aqui, esse aqui é o rei Carlos II e a duquesa Maria de Borgonha, e esse aqui também é o rei Carlos II. Esse aqui ele tá mais velho, aqui ele tá mais novo, mas olha só como o queixo dele é proeminente, né? A boca muito grande e tudo mais. E sobre isso é bem interessante porque o pessoal achava que o rei Carlos II ele era amaldiçoado. Lembra que eu falei? A galera não sabia como explicar isso. Ninguém entendia muito bem por que as coisas funcionavam. Ninguém sabia que isso era um produto dos casamentos consanguíneos, que era um plano político para que os Habsburgo eles dominassem a Europa. Mas aí a genética acabou dominando eles. Porque esse rei Carlos II foi o último rei da linhagem dos Habsburgo na Espanha. Né? Então, sobre ele, aqui no livro, a gente tem um trechinho. Eles falam o seguinte. Ups, peraí.
Carlos II, que é esse moço aqui da foto, que tem esse queixo protuberante, Carlos II, o último Habsburgo do trono espanhol, foi dos piores espécimes, tá? Entre aspas, que diz o autor. Além de achar que estava possuído pelo demônio, era incapaz de mastigar, porque ele realmente, gente, ele teve um fenótipo muito complicado. Era incapaz de mastigar, pois suas mandíbulas não se encaixavam. Babava constantemente e passava horas observando os corpos embalsamados de seus antepassados. Impotente, não deixou herdeiros, o que gerou a Guerra da Sucessão Espanhola. Isso pôs o ponto final aos dias dos Habsburgo na Península e, consequentemente, na América. 40 anos depois, ocorreria outra batalha envolvendo herança familiar, a Guerra da Sucessão Austríaca. A gente também tem questões genéticas dentro desse pessoal, dessas outras partes do Habsburgo, porque eles eram tudo aparentado, tá? Essa que era a verdade. Então, esse rei aqui, tem um estudo sobre ele, eles conseguiram fazer, e é um artigo super... Gente, genética de populações humanas é super, super legal, super interessante. O que acontece? Esse artigo aqui que eu estou mostrando para vocês, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo no YouTube, tá? Fala do papel do inbreeding, né, do endocruzamento na extinção da dinastia real. E o que eles falam do povo do Carlos II? Eles falam o seguinte, que ele não tinha simplesmente nessa questão da protuberância que impedia que ele mastigasse e tudo mais. Ele tinha desordens hormonais na glândula pituitária, tá? E então ele tinha deficiência de hormônio. E para piorar, ele ainda tinha uma doença que eleva a acidose, porque ele não conseguia fazer a função renal, desempenhar a função renal bem. Função renal, também não conseguia funcionar a função real por causa dessa questão, né? Coitado do bichinho. Mas então ele tinha esse problema de rim, ele tinha esse problema hormonal e para ferrar com tudo, esse problema renal que ele tinha, ele é determinado por 2 genes recessivos, mas como se não bastasse, coitado do menino. Além disso, eles eram genes não ligados, tá? Então, o que acontece? Lascou tudo para ele. E isso poderia explicar por que ele era, inclusive, infértil e impotente, né? Então, ele não conseguiu deixar herdeiros. Ele não tinha ele não tinha gametas que fossem viáveis, coitado. E aí foi quando extinguiu, então, essa dinastia. E é bem interessante falar sobre isso também, sobre a genética dos Habsburgos, e eu vou fechar porque essa parte eu acho super interessante, que aí já vai lá na parte da família da Dona Leopoldina, que vivia na Áustria, e veio casar com Dom Pedro. Dom Pedro também era parentado dela. Lembra que eu falei para vocês? Gente, o negócio era feio, era um plano político. E eu sempre brinco, vai com muita ambição que você vai ver, né? A genética deu um baile em cada um deles, né? Que quiseram implantar tanto e acharam tanto que essa hegemonia, né, de superioridade seria melhor, e politicamente falando, que eles se lascaram muito, muito, muito. Então, eles colocam aqui. Os meninos, e aqui eles estão falando sobre especificamente a casa dos Habsburgos da Áustria, tá? Os meninos seriam os mais afetados pelo casamento entre 2 primos irmãos, que era, na longa e incestuosa história genética dos Habsburgos, apenas mais um caso. Fernando, nascido com hidrocefalia, chegaria a reinar como Fernando I, mas sua inteligência afiada era anulada pelos problemas neurológicos e pela epilepsia. Chegou a ter 20 ataques epiléticos por dia, 5 quando tentou consumar seu casamento. Abdicaria em 1848 em favor do sobrinho Francisco José, filho de Francisco Carlos, que, fraco e sem ambições políticas, abriu mão do trono. Leopoldina, junto da família, passou grande parte da infância e da juventude entre Hofsburg, no centro de Viena. E assim ele vai falando. Enfim, eu acho super interessante, porque esse foi o contexto. Tanto que o Dom Pedro ele tinha muita epilepsia. E a Leopoldina ela já sabia lidar com isso, por causa que era um evento muito frequente na sua família entre os homens. E aí até uma curiosidade, né? Eles eram aparentados. Será que isso daí não tinha alguma conexão com a ancestralidade, né? Alguma coisa assim?
Ah, que legal. Ó, bio sem neura. Muito interessante, não sabia dessa história. Então, gente, eu gosto muito de história porque a história, a gente brinca que a gente estuda história, né, dentro da genética. Então, tem tudo a ver, tá tudo conectado. Se a gente for olhar as coisas, elas não estão separadas em caixinhas. Então, eu acho assim, contando sucintamente, tem claro que tem vários detalhes aqui dessa história, e esse aqui é o Carlos II da Espanha, né? Que infelizmente teve muita, ele trouxe consigo, aí a gente pode falar uma carga genética, né? Que refletiu no seu fenótipo, refletiu em vários problemas que ele teve. Então imagina como isso permeou a nossa história, né? E nós estamos aqui hoje, o que teria acontecido se ele tivesse deixado descendentes, ou se eles não tivessem feito essas artimanhas políticas, ou se eles soubessem das consequências da endogamia. E eu aproveito para falar para vocês que eu quero fazer depois uma conversa sobre genética de populações humanas, e eu já quero deixar assim um spoiler falando, né, que nós não temos raça dentro das populações humanas. O que temos são etnias, tá? Nós temos etnias, mas nós não temos do ponto de vista genético raça. A raça é quando você tem ali uma característica que você tem interesse e você, a partir de cruzamentos sucessivos, vai obtendo aquele fenótipo que você quer. Então, você tem raça em cachorro, você tem raça em cavalo, né? Mas você não tem raça em gente. Nós temos grupos étnicos, nós temos fenótipos diferentes, mas nós não temos diferenciação genética. Nas populações humanas, entre grupos populacionais, a diferenciação genética é insignificante, muito baixa. A maior diferença está dentro dos próprios grupos, tá? Então, isso é uma coisa interessante de se falar. Então é isso, conversamos hoje muito, falamos sobre endogamias e casos literalmente reais, né, sobre a interferência dos acasalamentos consanguíneos na nossa história, na história da humanidade, mas eu quero que você, de uma certa forma, transponha isso para o estudo dos seus dados, verifique como a endogamia também pode estar contando uma história para você. Se não tem endogamia, então qual é o tipo de acasalamento que acontece ali? Porque, por exemplo, se é um acasalamento livre, vamos dizer assim, se não tem barreiras, ou se está tendo um acasalamento entre aparentados porque a população está muito pequenininha, e não é porque é um acasalamento preferencial, mas simplesmente porque as condições daquele local, a população está isolada há muito tempo e acaba que os indivíduos começam a cruzarem entre si. Então pensa num tanto de história que a gente pode contar quando a gente olha do ponto de vista do acasalamento. O que importa para nós em genética de populações é o pool gênico, é o alelo. Então, esses alelos, eles passam adiante a partir do quê? A partir dos cruzamentos. E é por isso que é tão importante que a gente estude cruzamentos. E, aliás, não é tão importante, a gente precisa entender e estudar cruzamentos quando a gente vai estudar diversidade genética. Muito obrigada. Se você gostou do conteúdo, compartilhe. Eu tenho certeza que você conhece uma criatura que está estudando diversidade genética, que quer se aprofundar e que não conhece o Entenda Genética. Então, seja também um multiplicador de boas ideias, tá bom? Beijo grande. Tchauzinho.